Solte meu pai agora, e eu faço você voltar a andar. Foi isso que eu disse, com a voz firme, mesmo com meu coração batendo tão alto que parecia que todo mundo ali podia ouvir. A sala inteira congelou por um segundo, como se ninguém tivesse entendido direito o que eu acabei de falar. Depois, o investigador Cole Harrison, sentado na cadeira de rodas bem no centro da sala da delegacia de Curitiba, jogou o corpo para trás e começou a rir alto, como se tivesse acabado de ouvir a maior piada do mundo. Eu senti o rosto queimar, mas não recuei. Meu pai, Marcus Daman, estava ali do lado, algemado, sendo tratado como se fosse um criminoso perigoso, mesmo sem ter feito nada. Ele só me olhava com aquele medo escondido, tentando sorrir para eu não entrar em pânico. Mas eu já estava no limite. Aquilo precisava parar. Alguém tinha que acreditar nele. E se ninguém acreditava, então eu teria que fazer acreditar. Cole limpou uma lágrima de riso e apontou para mim como quem zomba de uma criança que não sabe o que está dizendo. Menininha, você acha mesmo que pode fazer minhas pernas voltarem? Isso aqui não é igreja, isso aqui é polícia. Atrás dele, 2 agentes começaram a rir também. Um deles, o agente Roberto Martins, deu até um tapa na mesa de tanto deboche. O outro, agente Paulo Silveira, cruzou os braços e balançou a cabeça, como quem já sabia que eu seria calada em poucos segundos. Só que eu não me mexi. Eu não dei um passo para trás. Eu fiquei ali, bem na frente deles, mesmo tremendo por dentro. Eu não estou brincando, eu disse. Solte meu pai e eu te faço levantar dessa cadeira. A sala ficou cheia de vozes. Um dizia que eu era louca, outro mandava eu sair. Outro ria, como se eu não tivesse nenhuma chance. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era minha única opção. Era minha última carta. Se eu saísse daquela sala sem meu pai, não sei quando eu veria ele de novo. Ou se veria. O investigador deu outra risada curta, dessa vez mais arrogante ainda. Mas por um instante que só eu percebi, o sorriso dele falhou. Foi rápido, quase nada, mas eu vi. E aquilo me deu força para continuar. Eu só precisava de um minuto para provar que eu não estava falando à toa. 1 minuto para salvar meu pai. E mesmo com todos rindo, eu não ia desistir. Quando o investigador Cole Harrison estava rindo de mim, daquele jeito alto e cheio de deboche, algo estranho aconteceu. O som do riso dele foi ficando mais fraco, mais curto, como se tivesse travado no meio do caminho. Ele ainda estava com a boca aberta, mas não tinha mais graça saindo. Era como se alguma coisa tivesse puxado o ar do peito dele. Eu notei isso antes de todo mundo. Talvez porque eu estava olhando direto para ele. Talvez porque eu queria tanto que alguém ali finalmente parasse para me escutar. Você sabe quando a pessoa tenta continuar rindo, mas perde a força por 1 segundo? Foi exatamente isso. 1 segundo só, mas 1 segundo que muda tudo. Os agentes atrás dele continuavam rindo, sem perceber nada. Meu pai, Marcus Daman, só me olhava sem entender o que estava acontecendo. Ele parecia mais preocupado comigo do que com ele mesmo. Mas eu vi. Eu vi o investigador perder o jeito arrogante só por um instante, como se alguém tivesse colocado dúvida dentro dele. Eu fiquei parada observando. O jeito que ele piscou mais rápido. O jeito que ajeitou a coluna, como se tentasse esconder que algo tinha incomodado. O jeito que segurou um pouco mais firme no apoio da cadeira. Não era medo ainda. Não era dor. Era outra coisa. Algo que ele não queria mostrar, mas que escapou sem ele perceber. E aí eu pensei, será que ele sentiu? Só que eu não podia perguntar isso em voz alta. Não agora. Não naquele momento em que tudo estava pendurado por um fio. Ele me encarou de novo, tentando recuperar o deboche, mas o olhar dele já não era igual. Não era mais aquele olhar duro, certo de tudo. Era um olhar que buscava alguma explicação, mesmo que ele ainda fingisse que não. E foi ali que eu percebi que a sala inteira parecia respirar diferente. Não tinha silêncio completo, mas tinha algo novo no ar. Algo que ninguém conseguia nomear. Eu podia ver a pergunta crescendo dentro dele. E dentro de mim também.
E se por um absurdo, se por um segundo só, eu estiver certa? E você? O que faria se visse o impossível começando a acontecer bem na sua frente, antes mesmo de alguém admitir? Eu acho que, antes de você entender o que aconteceu naquela sala, precisa entender o que estava acontecendo comigo por dentro. Não foi uma coisa que começou ali, no meio da confusão. Foi algo que já vinha crescendo desde o momento em que bateram na porta da nossa casa, em Curitiba, e levaram meu pai como se ele fosse alguém perigoso. Mas eu sabia que não era. Eu sei quem meu pai é. Eu sei o tipo de pessoa que ele sempre foi. E nada daquilo combinava com ele sentado numa viatura, algemado, sem conseguir nem levantar a cabeça. Quando chegamos na agência federal, o clima parecia de guerra. Gente andando rápido, telefonema para todo lado, documentos sendo imprimidos e passados de mão em mão. Parecia que todo mundo ali estava correndo contra o tempo, como se cada minuto valesse alguma vida. E no meio dessa correria, meu pai era apontado como o principal suspeito de um caso que eu ainda nem conseguia entender direito. Só vi meu pai sendo colocado numa sala pequena, com as mãos presas, enquanto alguns agentes me mandavam esperar do lado de fora. E é nesse momento que entra a figura que mudou tudo. Investigador Cole Harrison. Ele não era só o responsável pela operação. Ele era a pessoa que tomava todas as decisões ali dentro. Um homem conhecido por ser duro, respeitado, temido e que tinha passado anos preso a uma cadeira de rodas depois de um acidente que ninguém comentava muito. Eu via nos olhos deles que todos tratavam Cole com uma mistura de respeito e medo. Era como se ninguém ousasse contrariar o que ele dizia. Ele chegou na sala com aquele jeito seguro, sério, aquela cara de quem já viu o pior do mundo e não acredita mais em nada que não esteja escrito num relatório. E quando os olhos dele encontraram os meus, eu senti como se ele já tivesse decidido que eu era só a filha desesperada do suspeito. Para ele, eu não tinha voz ali, não tinha peso, não tinha direito de questionar nada. Ele entrou, conversou com 2 agentes, abriu uma pasta cheia de papéis e deu ordens como se aquilo fosse só mais um dia normal de trabalho. Mas para mim, não era. Para mim, era o pior dia da minha vida. E quando eu ouvi um dos agentes dizer que eles já estavam prontos para fechar o relatório e enviar o caso para frente, alguma coisa dentro de mim estourou. Eu não podia aceitar que meu pai fosse tratado como se fosse culpado, só porque apareceu uma prova solta, uma suposição mal explicada, ou porque era mais fácil culpar alguém do que admitir que não sabiam a verdade ainda. Foi aí que eu decidi entrar na sala sem pedir permissão. E foi aí que todo mundo parou para olhar para mim como se eu tivesse invadido um lugar proibido. Eu estava nervosa, claro. Minhas mãos tremiam, meus pés pareciam grudados no chão, mas eu sabia que precisava fazer aquilo. Meu pai precisava de mim, ele não tinha ninguém ali. E quando olhei para ele, sentado num canto da sala, com um macacão laranja, algemado cabeça baixa, eu senti uma dor tão grande que parecia que meu peito ia rasgar. Ele não olhava para ninguém, só para mim. E era aquele olhar que eu nunca vou esquecer. Olhar de pai que tenta ser forte, mesmo sem forças. Olhar de quem diz, vai ficar tudo bem, quando sabe que não está. Olhar de quem confia em você porque não tem mais nada para segurar. E no meio dessa dor, do lado oposto da sala, estava Cole, o homem que podia mudar tudo com uma palavra. O homem que era respeitado, ouvido, obedecido. O homem que não andava havia anos. O homem que olhava para mim como quem observa uma criança perdida. E eu sei que você pode achar estranho, mas naquele momento, quando eu olhei para ele, eu não vi só o investigador. Eu vi alguém que também tinha sofrido, alguém que também carregava uma história pesada, alguém que talvez tivesse perdido mais do que as próprias pernas. E talvez por isso ele tivesse se tornado tão duro. Mas ainda assim, ele era a pessoa que estava deixando meu pai como culpado. E eu não podia aceitar isso.
A sala inteira parecia feita de paredes invisíveis. Eu tentava falar, e as pessoas tentavam me calar. Eu tentava explicar, e eles diziam que eu não entendia do caso. Eu tentava me aproximar do meu pai, mas colocavam o braço na minha frente. E quanto mais eles tentavam me silenciar, mas eu sentia que tinha que fazer alguma coisa maior, algo que ficasse acima das provas que eles achavam que tinham. Foi aí que eu disse aquilo. Foi aí que tudo mudou. Mas antes dessa frase, antes da promessa, antes do riso debochado, existe isso aqui que estou te contando agora. Uma sala fria, um monte de gente séria, um relatório errado, um pai inocente e um homem preso numa cadeira de rodas que não acreditava em nada além de regras. E no meio de tudo isso, eu, pequena, com medo, mas determinada, porque meu pai precisava voltar para casa. Eu sabia que ninguém ali ia lutar por ele se eu não fizesse isso. Esse era o cenário. Essa era a verdade antes de tudo começar. E era assim que eu me sentia, segundos antes de olhar para Cole e dizer a frase que mudou o rumo daquela sala para sempre. Quando eu entrei naquela sala, eu sabia que ninguém estava esperando por mim. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se alguém tivesse apertado um botão de alerta. Os agentes pararam o que estavam fazendo, alguns levantaram a cabeça devagar, outros seguraram papéis no meio do movimento. Eles não estavam preparados para uma menina entrar daquele jeito, sem pedir permissão, sem medo aparente, sem aceitar ficar do lado de fora como tinham mandado. Mas eu também não estava preparada para o que aconteceu logo em seguida. Assim que dei 3 passos para dentro da sala, o agente Roberto Martins veio na minha direção, rápido, com a mão levantada, como se quisesse me bloquear fisicamente. Ele era alto, forte e tinha aquela postura de quem está acostumado a manter as pessoas no lugar certo. Ele disse com a voz firme que eu não podia estar ali, que aquilo era área restrita e que eu precisava voltar para a recepção. Como se eu fosse só uma criança desobediente que tinha passado de um limite pintado no chão. Atrás dele, o agente Paulo Silveira já pegava o rádio, como se fosse chamar alguém para me tirar à força se eu não obedecesse. Ele nem olhou nos meus olhos. Só repetia: protocolo, 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 como se essa palavra fosse uma parede que eu nunca poderia atravessar. Como se protocolo tivesse mais valor do que a vida do meu pai. Eu tentei falar, tentei dizer que eu só precisava de 1 minuto. Tentei explicar que meu pai estava sendo acusado de algo que ele não fez, mas ninguém me ouvia. Era como se minha voz ficasse presa no meio da sala, enquanto as deles atravessava tudo. Eu podia sentir minha garganta apertando, minhas mãos suando, mas eu me recusei a dar um passo para trás. Eu não ia sair dali, não sem ser ouvida. Foi quando o investigador Cole Harrison girou a cadeira de rodas para me encarar. O som das rodas raspando no chão gelado me deu um arrepio. Ele não parecia irritado, não parecia apressado, parecia divertido, como se estivesse assistindo a uma cena que ele já sabia como ia terminar. Ele cruzou os braços, inclinou o corpo para trás e disse, com aquela calma irritante que só quem se acha no controle consegue ter: "E aí, o que você acha que vai fazer aqui, menininha? Milagres não fazem parte de investigações sérias." Os agentes riram. A sala riu. Só meu pai não riu. Eu olhei para ele, algemado, o rosto cansado, a boca tremendo, os olhos me pedindo coragem, sem dizer uma palavra. E aquilo foi o que me segurou ali. Mesmo com todo mundo zombando de mim, mesmo com a autoridade máxima da sala me tratando como um incômodo, eu dei mais um passo à frente. Roberto tentou me segurar pelo braço, mas eu desviei. Paulo disse para eu sair imediatamente, mas eu não saí. E Cole ficou me observando como se estivesse curioso para saber o que eu faria em seguida. Foi então que eu senti aquele calor no peito. Não raiva, não ódio. Foi algo como verdade. A certeza de que, se eu não falasse ali, ninguém falaria pelo meu pai. Eu respirei fundo e disse, olhando direto para o rosto dele: "Eu quero falar com você."
Só isso. A sala ficou tensa por um momento. Não porque eles achavam que eu tinha algo importante a dizer, mas porque eles não esperavam que eu tivesse coragem de enfrentar aquela barreira. E quando Cole percebeu que eu não ia recuar, ele fez algo que me marcou profundamente. Ele riu. Não foi um riso alto desta vez. Foi um riso curto, debochado, como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Ele apontou para mim com o queixo e disse: "Você não tem ideia de onde está pisando, garota. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é sério, e eu não vou perder tempo ouvindo fantasia de criança." Aquela frase entrou como um soco no estômago, mas não me derrubou. Eu senti as lágrimas acumulando, mas não deixei cair. Eu senti minhas pernas tremendo, mas não deixei aparecer. E quando olhei de novo para meu pai, vi que ele estava com o queixo trincado, tentando engolir a própria dor. Ele parecia pedir desculpas só com o olhar por estar me fazendo passar por aquilo. Mas a verdade é que eu é que tinha pedido para estar ali. Eu escolhi entrar. Porque eu sabia que ninguém mais faria isso por nós. Os agentes esperavam que eu desmoronasse. Cole esperava que eu desistisse. Meu pai esperava que eu não fosse machucada por aquilo. Mas nenhuma dessas coisas aconteceu. Eu permaneci firme. Eu permaneci de pé. Eu permaneci olhando direto para quem achava que podia calar minha voz. Foi ali, exatamente naquele instante, que começou o primeiro confronto de verdade. Não era só eu contra ele, era eu contra o que ele acreditava, contra a confiança que ele tinha nos papéis diante dele, contra a lógica fria que guiava aquela sala, contra a certeza absoluta de que um homem como meu pai era culpado só porque alguém decidiu que era mais fácil encaixar ele na história. Eu levantei o queixo e disse: "Eu não vou sair, não até você me ouvir." Ele abriu um sorriso torto, balançou a cabeça e os agentes começaram a se aproximar para me tirar dali. Mas antes que eles chegassem, eu continuei: "E você vai me ouvir porque é sobre o meu pai e porque você não sabe a verdade ainda." Silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que queimava. Era a primeira brecha. A primeira rachadura no muro deles. A primeira linha de uma história que ainda ia virar tudo de cabeça para baixo. E é aqui que eu te pergunto: e você, no lugar deles, teria deixado eu falar? Quando eu lembro daquele momento, daquela parte exata da sala, eu não penso primeiro nas risadas ou no deboche. Eu lembro de um detalhe tão pequeno, tão simples, que talvez ninguém ali tenha percebido. Mas eu percebi. E por algum motivo que eu só entendo agora, aquilo mudou a forma como eu enxerguei tudo. Depois que os agentes tentaram me tirar e eu me recusei a sair, a sala ficou num silêncio estranho. Não era um silêncio tranquilo, era um silêncio cheio de tensão, como quando você sabe que algo está prestes a acontecer, mas não faz ideia do que. Ninguém se mexia muito. Parecia que todo mundo estava esperando para ver se eu ia recuar ou explodir em choro. Parecia que eles achavam que eu ia desmoronar antes de abrir a boca de novo. Eu não desmoronei, mas também não ataquei ninguém. Eu só respirei. E foi nesse instante que ouvi um barulho que me marcou. O som das algemas do meu pai batendo uma na outra, bem de leve. Não era um barulho forte. Não era algo que cortava a sala. Era quase um sussurro metálico, mas eu conhecia aquele som. Eu já tinha ouvido antes, quando ele foi preso. E colocaram as algemas pela primeira vez. Era o som de alguém tentando ajeitar as mãos porque estava desconfortável. O som de alguém que queria falar, mas não podia. O som de alguém que não sabia o que ia acontecer e estava com medo disso. Eu virei de lado e olhei para ele. Ele estava encolhido, do jeito que sempre ficava quando queria parecer menor do que era, como se isso pudesse suavizar a situação. Os ombros dele tremiam um pouco, não sei se de frio ou nervoso. E as mãos dele... As mãos estavam tão apertadas que os dedos estavam quase brancos. Ele tentava relaxar, mas não conseguia. E cada vez que ele mexia um pouco as mãos, as algemas batiam de novo. Aquele som fino, frio, quase imperceptível.
Foi aí que aconteceu algo que me pegou de surpresa. Ele levantou os olhos para mim. Não foi um olhar rápido, nem um olhar assustado. Foi um olhar demorado, cheio de tristeza, cheio de culpa, cheio de coisa que ele não podia dizer em palavras. E então ele fez algo ainda menor, mas que mudou tudo para mim. Ele balançou a cabeça só um pouquinho, como se estivesse pedindo desculpas. Você sabe aquele gesto que um pai faz quando quer dizer desculpa por te colocar nessa situação, mesmo que ele não tenha culpa de nada? Foi exatamente isso. Não precisava de voz, não precisava de frase longa. Só aquele balançar de cabeça bem suave, como se o peso daquilo fosse só dele. Como se ele achasse que eu estava carregando um fardo maior do que deveria. E eu senti meu peito apertar. Porque eu sabia que se meu pai tivesse forças para falar ali, ele diria: vai para casa, não passa por isso, deixa que eu dou um jeito. Mas ele não tinha. Ele estava preso, algemado, sendo acusado do que não fez. Ele não tinha como me proteger, não naquele momento. E é por isso que aquele olhar, aquela cabeça baixa, aquela desculpa silenciosa, mexeram tanto comigo. Eu senti o chão gelado nos meus pés. Eu senti o ar pesado na sala. Eu senti minha garganta travar. Mas eu também senti outra coisa, uma certeza crescendo dentro de mim. Eu não estava enfrentando só uma injustiça. Eu estava enfrentando a dor do meu pai. A dor de alguém que nunca levantou a voz contra ninguém. A dor de alguém que trabalhou a vida inteira, que cuidou de mim, que nunca me deixou faltar nada e que agora estava ali, algemado, sendo tratado como se fosse um monstro. E isso acendeu algo dentro de mim que eu não sabia que tinha. Quando virei de volta para o investigador Cole Harrison, o som metálico da cadeira dele ecoou pela sala. Ele girou a cadeira para ficar de frente para mim e, claro, ele debochou. Ele fez aquele riso curto, aquele sorriso torto que parecia sempre pronto para diminuir qualquer pessoa que ousasse discordar dele. Mas dessa vez, quando ele riu, eu já não escutava a mesma coisa. O deboche dele parecia menor do que aquele pedido de desculpas silencioso do meu pai. O barulho da cadeira dele parecia fraco perto do som das algemas tremendo na mão do meu pai. O olhar arrogante dele parecia vazio perto do olhar cheio de dor que meu pai tinha me dado. E aí eu percebi algo importante. Às vezes, o detalhe mais simples é o que mais fala. O jeito que meu pai mexeu as mãos, o som das algemas batendo, o olhar dele, a culpa que não era dele, a tristeza que ele tentava esconder, a esperança que ele deixava escapar só para mim. Aquilo me deu força. Aquilo me deu coragem, aquilo me fez entender que eu não podia voltar atrás. Eu não estava ali para vencer uma discussão, eu estava ali para tentar salvar meu pai, eu estava ali porque ele precisava de mim. E porque ninguém mais naquela sala iria enxergar esse lado humano dele se eu não mostrasse. Foi por isso que, mesmo com o investigador rindo, mesmo com os agentes zombando, mesmo com o peso daquela sala inteira contra mim, eu não recuei. Eu não deixei minhas pernas tremerem. Eu não deixei minha voz sumir, porque eu tinha visto aquele detalhe, aquele gesto tão simples, tão pequeno, tão humano. Isso mudou tudo para mim. E às vezes é assim mesmo. Não é o grito que te faz agir, é o sussurro, é o olhar, é a mão tremendo, é a desculpa que não podia ser dita em voz alta, mas que eu senti como se tivesse sido. Ali, naquele momento, eu entendi que eu não estava lutando só contra a injustiça. Eu estava lutando por um pai que estava tentando me proteger mesmo enquanto estava algemado. E isso me deu a força que eu não sabia que tinha. E foi por isso que, quando Cole tentou me diminuir com o riso dele, eu levantei o rosto e fiquei de pé, no mesmo lugar, com mais determinação do que antes. Porque aquele detalhe humano me mostrou que eu não estava sozinha e que eu não tinha o direito de desistir. Quando olho para trás, para aquele momento, eu vejo com muita clareza o choque entre dois mundos que pareciam não caber juntos dentro da mesma sala. O mundo da lei, das regras frias,
dos papéis impressos e o mundo da fé, daquilo que a gente sente antes mesmo de ter certeza. E por mais que eu fosse só uma menina diante de homens treinados, de agentes uniformizados, diante de um investigador que parecia feito de pedra, eu sabia que aquilo que estava acontecendo ali era maior do que qualquer relatório. Mas deixa eu te contar exatamente como isso me atingiu por dentro. Depois daquele silêncio pesado que tomou a sala, Cole Harrison ajustou o corpo na cadeira de rodas. Ele não riu dessa vez. Não debochou. Ele apenas ajeitou a postura como se quisesse lembrar a ele mesmo o papel que exercia ali. O que eu via na frente era um homem que se escondia atrás do peso do cargo, como se isso fosse armadura suficiente para nunca vacilar. Ele respirou fundo e começou a falar de um jeito muito firme, quase automático, como se tivesse repetido aquele discurso a vida inteira. Ele falou de documentos assinados, falou de impressões digitais que, segundo eles, apontavam para meu pai, falou de regras internas da agência, falou de cadeia de comando, falou de protocolo de emergência. Eu sei que você talvez ache estranho eu lembrar dessas palavras, mas eu lembro porque elas doíam. Doíam porque cada vez que ele falava de regra, ele me afastava mais da chance de salvar meu pai. Era como se todas aquelas palavras que ele usava fossem pedras sendo empilhadas entre nós. Pedras que separavam o que eu sentia daquilo que ele acreditava ser verdade. E quanto mais ele falava, mais eu percebia que ele estava tentando me convencer de que não existia nada fora daquilo. Nada além dos papéis na mesa, nada além do que estava escrito. Nada além das fotos que eles achavam que provavam alguma coisa. Para ele era simples. Se estava no relatório, então era real. Se estava carimbado, então era fato. Se alguém escreveu com confiança, então estava decidido. Mas enquanto ele falava, eu sentia outra coisa dentro de mim. Algo que não cabia nessas caixinhas que ele tentava colocar tudo. Algo que crescia cada vez que eu via meu pai tremendo, cada vez que eu lembrava de quem ele realmente era. E foi então que percebi. A lei dele era muito diferente da minha verdade. Eu não tinha prova impressa. Eu não tinha câmera, não tinha documento. Eu não tinha uniforme, não tinha autoridade. Eu só tinha fé. Fé de filha. Fé de quem conhece o olhar de quem ama. Fé de quem sabe quando uma pessoa está sendo injustiçada. E eu vi que era isso que incomodava Cole, porque enquanto ele tinha as regras, eu tinha algo que ele não podia pegar na mão. Algo que não cabia nos papéis da pasta dele, e ele sabia disso. Ele apertou os olhos e disse: "A lei não se move por promessas." Aquela frase bateu forte, como se ele tivesse jogado um balde de água fria na minha coragem. Mas ao mesmo tempo, aquela frase acendeu algo em mim, porque eu percebi que ele estava amarrado naquela cadeira não só pelas pernas, mas pelas próprias regras, pelas próprias certezas, pela própria necessidade de controlar tudo o que podia ser medido. E eu pensei, será que ele acreditava naquilo que dizia? Ou ele só repetia porque tinha medo do que existia fora das regras? Eu senti meu coração bater mais alto. Eu senti uma força que não vinha da lógica, mas daquilo que só quem ama entende. E aí eu falei. Falei do jeito mais simples que consegui, porque eu sabia que não adiantava entrar no jogo dele. Eu não ganharia no terreno da frieza. Então, fui para o único lugar onde eu sabia que tinha alguma chance. Eu sei que você acredita no que está nesses papéis, mas eu acredito em outra coisa. Acredito na verdade. Acredito no que eu estou sentindo. E acredito que meu pai é inocente. Ele não respondeu na hora. Só ficou me olhando, tentando entender se eu falava aquilo porque era ingênua ou porque tinha certeza. Era como se ele estivesse tentando descobrir se eu era só coragem ou se era algo maior do que isso. E foi ali, naquele instante, que eu disse algo que saiu tão natural, tão verdadeiro, que até hoje eu não sei como tive coragem. E eu acredito que suas pernas podem voltar a se mover se você libertar quem não fez nada. A sala ficou completamente parada. Eu não estava dizendo aquilo como ameaça.
Não estava dizendo como troca, eu dizia como certeza. E é engraçado porque naquele segundo eu não vi arrogância nos olhos de Cole, não vi deboche. Eu vi medo, medo de algo que não estava nos relatórios, medo de algo que ele não podia medir com regra nenhuma, medo de algo que tocava uma parte dele que talvez estivesse apagada há muito tempo. Ele olhou rápido para as próprias pernas. Foi um olhar tão curto, tão escondido, que só alguém prestando muita atenção teria visto. Mas eu vi. E você sabe o que eu percebi? Que mesmo que ele quisesse negar, uma parte dele acreditou. Uma parte mínima. Uma parte que talvez ele tivesse enterrado anos atrás, no dia do acidente. E naquele instante, algo ficou claro dentro de mim. A diferença entre o que ele chamava de lei e o que eu chamava de fé. A lei dizia o que estava no papel. A fé dizia tudo o que o papel não podia conter. A lei dizia que aquilo não era possível. A fé dizia que ele não sabia de nada ainda. A lei dizia que meu pai era culpado. A fé dizia que ele só estava no lugar errado, na hora errada. E eu ali, no meio desses dois mundos, sentia meu corpo inteiro vibrar entre eles. Era como se a razão puxasse para um lado e meu coração puxasse para o outro. E eu precisava escolher qual voz ouvir. Eu sabia que, se eu desistisse ali, meu pai seria engolido pelo sistema, pelas regras, pelos relatórios. Mas também sabia que, se eu avançasse, eu entraria num caminho sem volta. Um caminho onde eu teria que enfrentar risos, piadas, descrença e gente dizendo que eu era só uma criança perdida. Mas a verdade é que naquele momento eu senti uma clareza que nunca tinha sentido na vida. Eu sabia que estava certa. Eu sabia que meu pai era inocente. Eu sabia que Cole tinha uma ferida que ele escondia atrás da cadeira. Eu sabia que algo estava prestes a mudar, mesmo que ninguém mais acreditasse. Eu sabia que fé não era fantasia, era força, era verdade. E era tudo o que eu tinha. E foi quando eu respirei fundo e falei, olhando direto para ele: você pode escolher acreditar nos seus papéis, ou pode escolher acreditar no que está acontecendo aqui. Mas uma coisa você precisa entender: a verdade não precisa de relatório. Ele abriu a boca para responder, mas não respondeu, porque antes que ele pudesse dizer qualquer palavra, algo dentro dele vacilou. Algo que não estava nos livros nem nos protocolos. E foi exatamente nessa fenda, nesse espaço pequenininho entre razão e fé, entre medo e coragem, que tudo começou a virar. E eu senti que nada mais naquela sala seria igual depois disso. Eu queria te dizer que naquele momento, quando eu falei tudo o que falei para o investigador Cole Harrison, as pessoas ficaram em silêncio, refletindo, percebendo que talvez eu tivesse razão. Mas não foi isso que aconteceu. Nada disso. O que veio em seguida foi uma onda de risadas, comentários e olhares que eu nunca vou esquecer. Foi como se, de repente, todos ali dentro tivessem combinado de me diminuir ao mesmo tempo. Sabe quando você diz algo importante, algo que vem do fundo do seu peito, e as pessoas respondem com deboche? É uma das piores sensações do mundo. E naquela sala, com todos aqueles adultos olhando para mim como se eu fosse só uma criança sem noção, essa sensação virou uma dor quase física. Uma dor quente que começa no peito e vai subindo até a garganta, deixando a voz presa. O primeiro riso veio de um agente que estava encostado na parede, lá atrás. Ele nem tentou esconder. Ele segurou a barriga e deixou escapar um "Ah, tá bom!" bem alto, como se estivesse assistindo a uma comédia. Depois veio o riso do agente Roberto Martins, aquele que tentou me impedir de entrar. Ele deu 3 passos para trás, olhou para outro agente e disse: "A menina acha que virou médica agora. Vai fazer o cara andar com toque mágico." Ele nem percebia o peso daquelas palavras, nem se importava com o que aquilo fazia comigo. Era só diversão para ele. O agente Paulo Silveira, que adorava seguir regras como se fossem muros de concreto, balançou a cabeça devagar, com aquele sorriso de quem acha que tudo é óbvio demais, e falou: "Isso aqui é investigação.
Não é teatrinho infantil. Eu ouvi cada palavra. E cada palavra entrava como se tivesse sido feita para me ferir. Mas não foram só os agentes. Tinha uma jornalista ali. Ela estava acompanhando o caso desde cedo. Quando eu entrei na sala, ela já tinha levantado o celular. Mas agora ela estava gravando tudo com um sorriso quase curioso, como quem estivesse diante de uma história engraçadinha para postar depois. Não era maldade pura, não era crueldade aberta. Era pior. Era aquela frieza de quem acha que tudo é conteúdo. Ela não ria alto como os agentes, mas ria com os olhos. E isso machucava do mesmo jeito. Enquanto isso, um segurança perto da porta fez algo que eu nunca esqueço. Ele balançou a cabeça como se dissesse: "Essa menina está perdida." Foi um gesto rápido, mas tão cheio de descrença que doeu mais do que se ele tivesse falado algo. Era como se ele tivesse desistido de mim antes de me ouvir. Como se eu não tivesse valor nenhum ali dentro. E no meio de tudo isso, meu pai, ele estava ali, algemado, com um macacão laranja. E quando as pessoas começaram a rir, eu vi o rosto dele mudar. Eu vi ele tentar esconder a dor, como se estivesse envergonhado por ser o motivo de tudo aquilo. Como se ele achasse que a humilhação fosse culpa dele. Era como se ele não quisesse que eu estivesse passando por aquilo, mas ao mesmo tempo não tivesse força para me defender. E isso, para mim, foi a parte mais difícil. Eu senti a dor dele mais do que a minha. A sala inteira ria, me olhava com deboche, fazia piadas, balançava a cabeça, comentava baixinho. E eu senti um nó na garganta tão grande que achei que não ia conseguir falar de novo. Eu senti o rosto esquentar, senti meus olhos começando a arder, senti uma vontade enorme de sair correndo dali. Mas não corri. Eu fiquei. Eu fiquei porque no meio daquela humilhação toda, eu ainda conseguia enxergar algo que nenhum deles estava vendo. Meu pai. Não o homem algemado na sala, não o suspeito, não o acusado, mas o meu pai. O homem que me ensinou tudo. O homem que me levantou do chão quando eu caía. O homem que sempre acreditou em mim. O homem que nunca me deixou sozinha. E se ele precisava de mim ali, então eu tinha que aguentar. Eu respirei fundo, tentando segurar as lágrimas, e continuei falando com o investigador, mesmo com as risadas ao redor, mesmo com a jornalista gravando, mesmo com os agentes me olhando como se eu fosse um brinquedo quebrado no meio da investigação deles. Eu falei como se só existisse eu e você naquela sala, como se eu estivesse contando algo importante para alguém que realmente queria ouvir. E eu percebi que quando eu falava desse jeito, quando eu olhava direto nos olhos de Cole Harrison e mostrava que não tinha medo dele, algo acontecia. Não do lado de fora, porque do lado de fora eles continuavam rindo, mas dentro de mim. Algo se acendia, algo ficava firme, algo dizia que eu não podia recuar, algo dizia que eu tinha que continuar, porque ninguém ali ia fazer isso por mim. Eu falei de novo que meu pai era inocente. Eu falei de novo que a verdade estava sendo ignorada. Eu falei de novo que ele precisava me ouvir. E mesmo se minha voz tremesse, eu não deixei ela falhar. E aí veio outra coisa difícil. O investigador riu. Dessa vez ele não riu alto, ele riu baixo. Aquele riso que machuca mais porque vem devagar, como se estivesse dizendo: "Você realmente acredita nisso?" Ele olhou para os outros agentes, levantou uma sobrancelha e disse: "Gente, por favor, alguém explica para ela como o mundo real funciona?" Aquela frase doeu. Doeu porque era o tipo de frase que te coloca no lugar pequeno, no lugar onde as pessoas querem te encaixar. Doeu porque ele falava como se eu fosse tola, como se eu não entendesse nada da vida, como se ele fosse o dono da razão. E no fundo, eu sabia que muitos ali pensavam igual. Mas também sei que naquele momento, no meio da humilhação, no meio das risadas, no meio das câmeras, no meio dos olhares que me diminuíam, eu fiz algo que nem eu sabia que conseguiria fazer. Eu não abaixei a cabeça. Eu continuei olhando para ele, direto, sem desviar, sem recuar.
E por algum motivo, mesmo que ele escondesse bem, eu percebi uma coisa muito pequena, quase invisível, mas real. Um microsegundo de dúvida. Como se ele tivesse sentido algo estranho, algo que ele não conseguia explicar. Algo que talvez viesse de dentro dele e não de mim. Foi rápido, quase nada, mas eu vi. E naquele instante, no meio da humilhação pública, no meio das piadas, no meio da descrença, eu entendi uma coisa muito importante. Eles podem rir de mim, eles podem duvidar, eles podem achar que sabem mais do que eu, podem achar que eu sou só uma menina teimosa. Mas só eu sei o que sinto, só eu sei o que meu coração está dizendo, só eu conheço meu pai, só eu sei que ele é inocente. Só eu sei que a verdade está comigo. E ninguém pode tirar isso de mim. A humilhação doeu, eu não vou mentir. Doeu mais do que eu conseguia mostrar. Doía em cada riso, doía em cada olhar torto, doía em cada comentário maldoso. Doía saber que estavam gravando aquilo como se fosse espetáculo. Mas mesmo com toda essa dor, algo dentro de mim dizia que eu tinha que seguir. E eu segui. Porque no fim, não era sobre o que eles pensavam de mim. Era sobre quem eu precisava ser naquele momento. E naquele momento, eu precisava ser a voz do meu pai. A voz que ele não podia usar. A voz que ninguém queria ouvir. A voz que eu tinha medo de usar, mas que eu sabia que era minha única arma. E é por isso que, até hoje, quando eu penso naquela sala e na humilhação que vivi, eu não lembro só da dor. Eu lembro da coragem que nasceu dela. Eu lembro exatamente do segundo em que tudo mudou. Não foi quando eu gritei. Não foi quando alguém me ouviu. Não foi quando a verdade apareceu. Foi quando fiz algo tão simples, tão pequeno, que qualquer adulto naquela sala poderia ter feito, mas não fez. E porque fui eu, uma menina enfrentando um grupo inteiro de agentes, o gesto ganhou um peso que ninguém ali esperava. Eles ainda riam, eles ainda zombavam, eles ainda me tratavam como se eu estivesse brincando num lugar proibido. Eu podia sentir o som da gargalhada deles vibrando no chão gelado. Podia ver os sorrisos tortos, os olhos semicerrados de deboche, as mãos batendo nas mesas, os olhares trocados como se eu fosse um episódio engraçado de algum programa. Meu pai estava ali perto de mim, algemado, acuado, tentando não desabar diante de tudo aquilo. A jornalista gravava cada detalhe, esperando, talvez, o momento em que eu desistiria. Mas não foi isso que aconteceu. Eu dei um passo à frente. Só isso, um passo. Mas dentro de mim esse passo era enorme. Era a distância entre desistir e lutar, entre calar e falar, entre deixar que eles decidissem por mim e tentar algo que ninguém ali seria corajoso o bastante para tentar. Quando eu avancei, senti o ar da sala mudar um pouco, como se todos os olhares tivessem descido junto comigo naquele movimento. Eu passei por entre risos, por entre gente que achava que eu não tinha ideia do que estava fazendo. E talvez eu não tivesse mesmo. Talvez eu estivesse indo mais pelo coração do que pela razão. Mas era a única coisa que eu tinha. Eu parei bem na frente da cadeira de rodas do investigador Cole Harrison. Ele me olhou de cima, sentado, mas ainda assim parecia olhar de cima. Aquele olhar típico de quem sempre teve autoridade, de quem nunca foi questionado, de quem achava que tudo podia resolver com ordem e protocolo. Eu estava tão perto que eu podia ouvir a respiração dele, sentir o cheiro da sala, ver os detalhes da luva que ele usava na mão direita. E mesmo assim, mesmo estando tão perto, ele não me levou a sério. Ele soltou outra risada curta, rápida, como quem diz, vamos, continue com a palhaçada. Foi aí que eu disse, só preciso de 1 minuto. A sala explodiu. Explodiu de risadas, explodiu de comentários, explodiu de desprezo. Um agente bateu a mão na mesa, rindo tanto que quase se curvou para frente. Outro falou alto para todos ouvirem. 1 minuto? Ela quer 1 minuto para curar o cara? É sério isso? A jornalista chegou a ajustar o celular porque com certeza achou que aquela frase era ouro puro. E o segurança na porta só balançou a cabeça, dizendo sem palavras que eu tinha perdido completamente o juízo. E talvez, por fora,
parecesse isso mesmo. Uma menina perdida pedindo um minuto para mudar algo que ninguém acreditava ser possível. Mas por dentro, eu estava mais firme do que nunca. Meu pai olhava para mim com um misto de medo e esperança, como se meu gesto fosse loucura e salvação ao mesmo tempo. E foi nesse ponto, quando a sala estava no auge da zombaria, que eu fiz a ação que quebrou, mesmo que por um instante, o fluxo da risada deles. Eu estendi a mão, devagar, firme, sem tremer, e toquei a barra da calça do investigador. Nada de especial, nada de filme, nada de luz brilhando, só minha mão, minha palma pequena, tocando um pedaço de tecido. O silêncio não veio de uma vez. O silêncio veio quebrado, lento, como se as risadas fossem perdendo força aos poucos. Como se cada gargalhada achasse seu próprio fim natural e morresse no ar sem conclusão. Era como se ninguém ali estivesse pronto para ver eu fazer aquilo, como se eles não soubessem rir enquanto eu demonstrava algo que nenhum deles entendia. Porque aquele gesto, aquele toque, não era só sobre as pernas dele, era sobre o que eu acreditava. Eu senti o tecido áspero sob meus dedos, senti a frieza do metal das rodas perto da minha mão, senti a respiração dele mudar um pouco, um quase nada que talvez só eu tenha notado. O investigador não esperava que eu tocasse nele. Ele não esperava que eu me aproximasse tanto. Ele não esperava que eu encarasse a cadeira de rodas sem medo. Ele parecia congelado, sem saber se ria, se empurrava minha mão, se gritava ou se esperava para ver o que eu estava fazendo. E esse segundo de confusão dele valeu mais do que todos os relatórios que ele tinha sobre a mesa. Eu não disse nada por alguns instantes. Só fiquei ali, com a mão na barra da calça dele, respirando fundo. Porque eu sabia que para mudar alguma coisa, para quebrar aquela barreira que eles achavam inquebrável, eu precisava fazer algo que viesse do coração. Algo que não fosse apenas palavra. Algo que mostrasse a verdade antes de explicá-la. E naquele momento, naquele instante exato, a sala percebeu que eu não estava brincando. Que eu não estava fazendo cena. Que eu não estava ali para chamar atenção ou para fugir da realidade. Eu estava ali porque eu acreditava de verdade. E por algum motivo, mesmo que fosse muito pequeno, eles começaram a perceber isso. As risadas foram diminuindo. Os sorrisos foram murchando. O movimento da sala foi ficando mais lento. Era como se todos estivessem esperando para ver o que aconteceria em seguida. Não porque acreditavam que algo ia acontecer, mas porque não conseguiam ignorar o peso daquele gesto silencioso. Eu levantei o rosto e olhei direto nos olhos do investigador. E ele olhou de volta, sem deboche, sem sorriso torto, sem pressa. Ele olhou como alguém que estava tentando entender algo que escapava dos relatórios, algo que não cabia nos protocolos, algo que não se encaixava na vida dura que ele vivia desde o acidente. E naquele olhar, naquela troca tão rápida, eu senti que algo tinha mudado. Não ele, não ainda, mas o clima, a sala, a energia, o jeito como me viam, o jeito como ele me via. Não era mais só uma menina atrapalhando uma investigação. Era uma menina desafiando o impossível e fazendo alguém hesitar. Eu respirei fundo e disse baixinho, mas firme: "Você não está vendo nada ainda, só me escuta." A mão dele tremeu por um instante. Sim, tremeu. Quase imperceptível, mas tremeu. E eu senti. Eu senti algo passando de mim para ele e dele para mim. Não era mágica, não era poder, não era nada sobrenatural. Era fé e dúvida, os dois juntos pela primeira vez naquela sala. E por mais que ninguém admitisse, aquele instante valeu mais do que todos os risos anteriores. Então te pergunto agora, do mesmo jeito que eu perguntei para ele, com os olhos naquele momento: e você, deixaria eu tentar por um minuto? Eu não sei se você já passou por um momento que parece pequeno por fora, mas por dentro mexe com tudo. Um momento tão sutil que, se você piscasse, talvez nem percebesse. É como um sopro,
um tremor, uma faísca que aparece do nada e faz você parar. E foi exatamente isso que aconteceu ali, quando eu estava com a mão na barra da calça do investigador Cole Harrison. A sala ainda estava cheia de gente. Ainda tinha riso preso nas paredes. Ainda tinha deboche no ar. Ainda tinha comentário baixinho, celular gravando, segurança observando, agentes trocando olhares como se tudo aquilo fosse uma grande loucura. Mas, por um segundo, isso tudo ficou distante. Bem distante, como se o mundo tivesse ficado só entre eu, o investigador, e algo que ninguém conseguia ver. Cole abriu a boca para falar. Eu vi o começo do deboche nos olhos dele. Vi a sobrancelha levantar do jeito típico, pronta para soltar mais uma piada sobre crianças e fantasia, como ele sempre dizia. Mas antes que a risada saísse, algo aconteceu. Não foi um grito. Não foi uma luz, não foi nada que chamasse atenção imediatamente. Foi um som tão pequeno que parecia só um suspiro. Um sopro de ar escapando da garganta dele, como se tivesse prendido o ar sem querer. Ele não terminou o riso. A boca dele ficou meio aberta, como se estivesse procurando a palavra certa, mas ela não vinha. O olho dele, que antes estava cheio de graça, ficou parado só um instante, só um segundo. Mas eu vi, e aí eu senti um tremor, não meu, não da sala, não do chão, um tremor vindo dele, vindo das pernas dele, bem debaixo da minha mão. Eu juro para você que eu não imaginei isso. Não era minha cabeça querendo acreditar, não era emoção demais, não era vontade de ver um milagre, era real, um movimento tão leve, tão escondido que qualquer pessoa dali teria ignorado. Mas eu estava com a mão no lugar certo, eu estava perto o suficiente. E eu senti como se um músculo dele tivesse acordado depois de anos dormindo. Foi tão pequeno que eu poderia ter duvidado. Mas não duvidei, porque o corpo dele reagiu junto. Ele mudou a respiração, prendeu o ar, como quem sente algo percorrendo o próprio corpo e não sabe identificar o que é. Como quem tenta esconder uma reação que não esperava ter. O riso morreu antes de nascer. E eu vi o susto nos olhos dele. Não foi grande, não foi explícito, foi um susto contido, solitário, escondido. Mas eu consigo te dizer com certeza, foi real. O corpo dele deu um micro-endurecer, como se estivesse se preparando para algo. A mão dele apertou o braço da cadeira só um pouco. Só o suficiente para eu perceber que ele tinha sentido algo que ele mesmo não queria sentir. Atrás dele, os agentes ainda riam, mas o riso deles já parecia distante, quase como se viesse de outra sala. A jornalista continuava gravando, mas eu nem via mais a luz do celular. Meu pai continuava ali, tremendo, mas naquele instante eu mal conseguia olhar para ele, porque todo o meu foco estava em Cole, todo. Eu sentia a perna dele estremecer debaixo da minha mão. Sabe aquele tremor que vem antes de um movimento maior? Aquela vibração que é quase nada, mas diz tudo? Era isso. Eu senti como se algo tivesse subido da ponta dos dedos dele até a base da coluna. Como se o corpo dele tivesse recebido um choque, mas muito leve, muito discreto. Um calor que eu mesma percebi, mas não vinha de mim. Vinha dele. Eu senti a temperatura da perna dele mudar. Não de um jeito óbvio. Foi como se a pele por baixo do tecido ficasse mais viva, como se o sangue passasse a correr um pouco mais rápido. Eu senti isso na palma da mão. E senti de novo quando ele prendeu a respiração. Ele tentou disfarçar. Claro que tentou. Era Cole. Era um homem que odiava mostrar fraqueza, odiava parecer vulnerável. Odiava admitir qualquer coisa que não cabesse nos relatórios ou regras, mas não conseguiu. O corpo dele o denunciou antes que a mente pudesse controlar. Ele tentou virar o rosto para continuar debochando, mas os olhos dele voltaram para mim. Não como da outra vez, não com arrogância. Voltou com dúvida. E por mais que ele fingisse estar no controle, eu via algo novo ali dentro. Algo que eu não tinha visto antes. Algo que falava mais do que qualquer palavra. Eu sentia a respiração dele prender, como se tivesse medo de soltar o ar,
e admitir o que estava sentindo, como se estivesse com medo de que, ao dizer algo, o mundo mudasse de uma forma que ele não estava preparado. Você já viu alguém tentando esconder um susto que não quer admitir? É isso. Foi isso que eu vi nos olhos dele. Um susto que queria negar. Um tremor que não queria aceitar. Um sentimento que apareceu sem pedir permissão. E por um instante eu fiquei com medo de ser só eu que tinha percebido. Mas aí eu percebi outra coisa ainda mais forte. Ele percebeu também. Talvez ele quisesse negar, talvez ele quisesse rir, talvez ele quisesse mandar eu me afastar. Mas nada disso aconteceu. Ele ficou parado, totalmente parado, sem deboche, sem sorriso, sem rir com os outros, como se estivesse escutando o próprio corpo pela primeira vez depois de anos. E quando eu digo anos, não estou exagerando. Era como se aquelas pernas que não respondiam há tanto tempo tivessem mandado um aviso. Um aviso fraco, tímido, mas impossível de ignorar. E eu fiquei ali, com a mão na barra da calça, olhando para ele, sentindo cada segundo daquele momento. A sala parecia longe, os sons pareciam amortecidos, os risos pareciam ecoar de outro lugar. Porque naquele instante, a única coisa que existia era o tremor. Eu senti outro, mais leve que o primeiro, quase um eco, e ele sentiu também. Eu vi quando o rosto dele endureceu. Vi quando ele desviou os olhos por meio segundo. Vi quando segurou o braço da cadeira um pouco mais forte. Era como se ele estivesse dizendo para si mesmo: não, isso não está acontecendo. Mas estava. E não era fantasia, não era imaginação, não era desejo, não era fé cega, era físico, era real. Era algo tocando ele de dentro para fora. Eu queria perguntar: você sentiu? Mas não falei. Porque eu sabia que a luta dele não era comigo naquele segundo. Era com ele mesmo. Era a luta entre acreditar e duvidar. Entre sentir e negar. Entre aceitar o impossível e se esconder atrás das regras. Ele não disse nada. Nenhuma palavra. Nenhuma sílaba. Mas os olhos dele disseram tudo. E naquele segundo, naquele micromovimento, naquele tremor tão pequeno que a maioria desprezaria, eu soube. Eu soube que algo tinha começado ali. Algo que ninguém podia enxergar, exceto nós dois. Algo que nem ele conseguiria esconder por muito tempo. E naquele silêncio, naquele instante que parecia eterno e rápido ao mesmo tempo, eu senti uma certeza profunda. Tudo ia mudar. Não porque eu queria, não porque eu pedi, mas porque o corpo dele tinha falado antes que ele pudesse se defender. A partir dali, nada seria igual. O que aconteceu depois daquele tremor, daquele sinal que só eu e Cole percebemos, não foi calma, não foi silêncio, não foi gente refletindo, não foi nada disso. Foi o contrário. Foi como se a sala tivesse acordado de um jeito brusco, como se o mundo tivesse decidido correr mais rápido, justamente quando eu precisava que ele desacelerasse. Tudo começou com uma porta abrindo com força. O agente Rodrigo, que era o mais ansioso ali dentro, entrou apressado, segurando algumas folhas e um tablet. Ele não olhou para ninguém. Só anunciou alto, como se estivesse falando para todo o prédio. A audiência de entrega do relatório final começa em 5 minutos. 5. Aquela frase cortou o ar como uma lâmina. 5 minutos. 5. Eu senti como se alguém tivesse tirado o chão debaixo de mim. Até aquele momento, tudo estava acontecendo ali dentro, naquela sala, naquela troca de olhares, naquele tremor nas pernas de Cole, naquela luta silenciosa entre o que eu acreditava e o que ele acreditava. Mas agora o mundo lá fora estava chamando, e chamando com pressa, a audiência, o relatório final, a decisão que poderia acabar com tudo. Meu pai seria enviado para frente. Seria encaminhado para outra etapa, outra acusação, outro nível de julgamento, tudo baseado num relatório que estava errado, torto, incompleto. E eu sabia que, se isso acontecesse, se deixassem 5 minutos passarem sem nada mudar, a gente podia perder para sempre a chance de provar a verdade. Eu olhei para meu pai. Ele tremia.
Tremia de medo, tremia de frio, tremia de desespero. Ele não falava nada, mas eu via nos olhos dele. É tarde demais, é tarde demais. Eu queria dizer que não era. Queria segurar a mão dele, queria dizer que eu ia dar um jeito. Mas eu não podia. Ele estava algemado e eu estava sendo empurrada pelo mundo. O agente continuou falando, jogando palavras que batiam na minha cabeça como martelo. Se o relatório não for entregue agora, a responsabilidade cai na equipe. Precisamos encerrar a sala de interrogação. Vamos seguir com o que temos. Não tem mais por que adiar. Tudo isso era como uma segunda onda de pressão. E então veio o pior momento daquela explosão de pressa. O agente Roberto Martins se virou para o investigador Cole Harrison e disse, com uma voz urgente, mas impaciente: "Cole, precisamos disso agora. Fecha logo esse caso. Encaminha. Não tem nada que justifique parar por causa de uma menina." Ele falou menina, como se fosse algo pequeno e irrelevante, algo que estivesse atrapalhando o trabalho de adultos sérios, algo que não merecia atenção. Isso doeu, mais do que quando riram de mim, mais do que quando disseram que eu estava fantasiando, mais do que quando tentaram me tirar da sala. Doeu porque, naquele instante, eu percebi que eles realmente iam seguir com a acusação. Não era brincadeira, não era ameaça vazia, não era teatro. Eles estavam a minutos de arrastar meu pai para uma audiência cheia de gente que nunca tinha olhado nos olhos dele. Gente que ia ler papéis errados, incompletos, mal investigados, e tomar decisões que poderiam destruir a vida dele de vez. 5 minutos. Eu repeti isso na minha cabeça tantas vezes que parecia ecoar por dentro de mim. 5 minutos. 5 minutos para meu pai ser mostrado como culpado. 5 minutos para Cole decidir se ia ouvir a própria dúvida ou continuar preso à própria certeza. 5 minutos para o tremor nas pernas dele virar nada ou virar tudo. 5 minutos para eu perder meu pai. 5 minutos. Eu senti o coração bater tão rápido que parecia um tambor dentro de mim. Senti o ar ficar mais pesado. Senti minhas mãos suarem. E, ao mesmo tempo, senti uma força estranha me puxando para frente, como se dissesse: "Você precisa fazer algo. Agora, não depois, agora." Mas como? Eu era só uma menina sem documentos, sem provas, sem autoridade, sem voz. Uma menina que ninguém ali acreditava. Uma menina que só tinha a fé e a sensação real do tremor nas pernas de um homem que não andava há anos. Eu virei para Cole. Ele ainda estava tentando entender o que tinha sentido. Eu via isso. Ele ainda estava com o olhar preso em algum lugar dentro de si, como se revivesse uma memória, como se lutasse contra algo que vinha de dentro. Ele ainda estava completamente parado, como se qualquer movimento fosse entregar algo que ele não conseguia explicar. Mas então veio outro agente Silas, e disse: "Cole, fecha isso agora. A sala precisa ser liberada. Não temos mais tempo para esperar loucura de menina." Essa frase acendeu algo mais forte dentro de mim. Loucura de menina. Eu respirei fundo. Eu senti minha garganta arder. Senti minhas pernas tremerem. Mas ao mesmo tempo senti o que eu tinha sentido lá atrás. Essa era a minha única chance. A minha última chance. Eu dei um passo à frente. Outro e outro. A sala estava em movimento. As pessoas estavam empilhando papéis, guardando tablets, ajustando rádios, preparando-se para sair. Pareciam enxames de abelhas rápidos, precisos, ocupados, sem tempo para sentir nada. Mas eu sentia tudo. Eu sentia o medo do meu pai. Eu sentia a dúvida de Cole. Eu sentia o som dos passos. Eu sentia a pressa da equipe. Eu sentia o mundo correndo. E por um instante, senti que estava perdendo. Então falei, não alto, não gritando, não desesperada. Eu falei do jeito que você fala quando sabe que, se sua voz falhar, tudo acaba. Falei baixo, firme, com a respiração presa. Vocês podem ter 5 minutos, mas eu só preciso de 1. Eles ouviram. Não porque acreditavam, mas porque a frase atravessou o barulho da sala.
Foi como se tivesse força própria. O agente que estava pegando a prancheta parou. O segurança levantou as sobrancelhas. A jornalista aproximou o celular. E Cole levantou os olhos de novo. Eu vi a luta dentro dele. Ele queria dizer não. Queria mandar todos me tirarem de lá. Queria continuar acreditando que tudo estava sob controle, que nada tinha mexido com ele. Mas não podia. Eu vi a respiração dele mudar de novo. Vi a mão dele apertar o apoio da cadeira com mais força. Vi o pescoço dele tensionar. Vi a dúvida crescendo e não indo embora. E eu percebi algo que quase me derrubou de emoção. Ele estava com medo, não de mim, não dos agentes, não da audiência, mas do que sentiu no corpo, do tremor, do sopro quente, do sinal que ele não queria admitir, mas que estava lá. Eu respirei fundo e senti minhas pernas ficarem firmes. Foi como se o tempo tivesse parado por um segundo, só para eu conseguir dizer o que precisava dizer. Se vocês forem agora, vocês vão destruir um homem inocente. Ninguém respondeu. Talvez porque já sabiam disso, mas não queriam admitir. Eu continuei. E você, Cole, você sentiu. Ele arregalou os olhos por um instante. Pequeno, rápido, escondido. Mas eu vi. Eu sempre via. E então falei, se você não me ouvir agora, você vai perder a única chance de descobrir a verdade. A sala ficou silenciosa pela primeira vez desde que tudo começou. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ele ia mandar me tirar dali. Não sabia se ele ia fechar o relatório. Não sabia se ia levantar a voz. Mas eu sabia que estávamos no limite, no último fio. Na última respiração antes da decisão. E com 5 minutos correndo lá fora e um tremor correndo dentro dele, eu entendi que naquele instante o mundo inteiro cabia na frase que eu disse a seguir e que ecoou dentro de mim como promessa, como medo, como coragem. Se nada for feito agora, eu perco meu pai. E você não tem ideia do peso que essa frase teve ali. Era isso. Esse era o risco. Essa era a verdade. Essa era a pressa. Esse era o prazo. Se nada fosse feito, se ninguém me ouvisse, se o tremor fosse ignorado, se ele escolhesse a regra em vez da verdade, meu pai seria levado embora, para sempre. E eu não teria uma segunda chance. E é por isso que aquele momento, aquele instante congelado, é o que mais dói e mais marca quando eu lembro dessa história. Porque foi ali que eu percebi, com toda a força possível, não era só sobre milagres, não era só sobre fé, não era só sobre pernas que podiam ou não se mover. Era sobre tempo, e o tempo estava acabando. Quando eu penso nesse momento, o que mais me marca não é o tremor das pernas dele, nem a pressa da sala, nem o medo que eu sentia. O que me marca é o silêncio que veio depois. Um silêncio diferente. Um silêncio que não tinha nada a ver com respeito ou atenção. Era um silêncio que nascia de dentro dele, não dos outros. Foi quando o investigador Cole Harrison parou de olhar para mim e começou a olhar para si mesmo. Eu vi isso acontecer bem na minha frente e talvez ninguém mais tenha percebido. Ele estava prestes a falar algo, a mandar todo mundo seguir com o relatório, a me expulsar dali, a acabar com tudo. Ele abriu a boca para repetir aquele mesmo deboche que tinha usado desde o começo, mas a frase não saiu. O som travou. A expressão dele mudou. O riso sumiu. O sarcasmo sumiu. Aquela pose dura, fria, de autoridade que nunca vacila, sumiu também. Ele respirou fundo, mas foi um fundo estranho. Parecia que estava puxando o ar não com a força do corpo, mas com a força da memória. Ele desceu os olhos devagar, como se não quisesse ver, mas não conseguisse evitar. E quando finalmente olhou para as próprias pernas, eu juro que vi algo despencar dentro dele. Foi como se ele estivesse vendo um fantasma que só ele conhecia. Um fantasma que ele tentou enterrar durante anos. O rosto dele perdeu toda a certeza, perdeu toda a arrogância, perdeu todo o apoio.
Ele não era mais o homem firme que comandava agentes, não era mais a autoridade forte que decidia o destino de outros, não era mais o investigador que se escondia por trás de relatórios e protocolos. Ele era só um homem que estava lembrando da maior dor da vida dele. E eu percebi isso nos olhos dele, nos olhos que até aquele segundo nunca tinham mostrado nada além de dureza. Foi rápido, mas tão claro que eu quase senti como se estivesse vendo dentro dele. Um acidente, um barulho forte, um impacto, as pernas falhando, um grito que talvez nem tenha saído, a dor, a certeza de que nunca mais ia andar. A notícia que mudou tudo. Os dias de hospital, as tentativas que falharam, a frustração, a raiva, o medo, o luto pelo próprio corpo. O silêncio das pessoas que não sabiam o que dizer, a sensação de ser metade do que era antes, o peso de ter que continuar vivendo em cima de rodas, e o desespero escondido atrás de "estou bem". Eu vi tudo isso passar pelos olhos dele, não em imagens perfeitas, mas em sensações, em dores que só quem vive aquilo conhece, em memórias que não morrem só porque você não fala delas. E aí aconteceu algo que mudou completamente meu jeito de olhar para ele. Ele ficou pequeno. Não pequeno fisicamente, pequeno por dentro. Pela primeira vez, pareceu que a cadeira pesava mais do que ele conseguia carregar, que a responsabilidade que ele tinha assumido para se manter forte, duro, impenetrável, estava desmoronando devagar. Como se, naquele instante, ele estivesse admitindo para si mesmo algo que sempre negou, que tinha medo. Eu nunca tinha visto medo nele. Não até aquele momento, não até o tremor, não até ele olhar para as pernas como quem revisita um lugar onde nunca quis voltar. O silêncio dele era cheio de memórias, cheio de perguntas, cheio de coisas que ele nunca disse para ninguém. Eu senti que, pela primeira vez, ele não estava lutando contra mim. Ele estava lutando contra ele mesmo, contra a certeza que sempre carregou, contra o trauma que nunca enfrentou de verdade, contra a ideia de que ele estava quebrado para sempre, contra a dor que moldou a vida dele desde o acidente. Eu vi tudo isso sem que ele dissesse uma palavra. Você já viu alguém que tenta esconder o quanto dói por dentro? E numa fração de segundo, essa dor aparece sem máscara nenhuma? Foi isso. Foi essa revelação silenciosa. Ele levou a mão até a perna. Não para ver, não para confirmar nada, mas como alguém que está tentando entender por que o próprio corpo reagiu de um jeito que não conhece. Como alguém que mexe num lugar onde dói, mesmo sabendo que vai machucar. Como alguém que está procurando a fronteira entre o impossível e o real. Os agentes atrás dele não viram nada. Continuavam ocupados, pressionando ele pelo relatório, falando de horário, de prazo, de "vamos logo". Mas ele não ouviu. Não naquele segundo. Ele estava perdido em alguma lembrança. Talvez o momento exato do acidente. Talvez a primeira vez que tentou mexer as pernas e não conseguiu. Talvez uma noite sozinho, em que caiu da cama e não tinha ninguém para ajudar. Talvez todas as vezes em que quis acreditar que algo poderia mudar, mas desistiu antes de tentar. E eu fiquei vendo aquilo acontecer com o coração apertado. Porque eu percebi que naquele instante, ele não era mais o homem duro que tinha me humilhado. Ele era só um ser humano quebrado, tentando entender uma rachadura nova dentro de si. Eu consegui enxergar a vulnerabilidade dele. E por um momento senti que ele também estava enxergando a minha. Quando nossos olhos se encontraram de novo, ele não estava olhando para mim como autoridade, nem como superior, nem como alguém que manda. Ele estava olhando como alguém que, pela primeira vez, permitiu sentir algo que estava latente há anos. Não era fé, não era esperança, não era milagre ainda. Era dúvida, dúvida profunda, dúvida sincera, dúvida que só aparece quando a dor antiga encontra um novo caminho para se mostrar. Eu vi o lábio dele tremer um pouco, vi a sobrancelha contrair, vi o olhar perder o foco por um segundo, e naquele segundo eu soube. Ele estava lembrando,
lembrando do que tinha perdido, lembrando do que acreditou que nunca mais voltaria, lembrando de tudo que tentou enterrar. E ao lembrar, ele mudou. Não por completo, não em voz alta, não para o mundo, mas por dentro. Havia algo diferente nele, algo que os outros não perceberam, algo que eu senti como se fosse meu. Ele não era mais o homem que entrara naquela sala certo de tudo. Ele era alguém que tinha sentido algo, algo que não se explica fácil, algo que ele não queria admitir, algo que o assustava mais do que a possibilidade de continuar errado. E foi ali, naquele momento tão silencioso e tão profundo, que eu entendi. A transformação dele não começava quando ele se levantasse, começava ali, no olhar, na memória, no medo, na dúvida, no reconhecimento de que havia algo dentro dele que ainda podia responder. Ele não disse isso, ele não poderia dizer isso, mas eu vi. E naquele instante eu percebi algo importante. Para mudar o mundo dele, o mundo dentro dele tinha que começar a rachar primeiro. E eu estava vendo essa rachadura surgir, pouco a pouco, silenciosa, profunda, como se o coração dele tivesse aberto uma fresta que mais tarde mudaria tudo, até o que parecia impossível. Eu ainda estava olhando para o investigador Cole, tentando entender aquele silêncio novo nele, quando a porta abriu de novo. Desta vez, não foi alguém trazendo pressa, e sim algo que mudou totalmente o clima da sala. O agente Rodrigo entrou segurando um pendrive pequeno, meio sujo de poeira, como se tivesse sido encontrado às pressas em algum canto esquecido. Ele estava ofegante, como quem tinha corrido. Olhou direto para Cole, depois para mim e disse: "Achamos isso agora." Aquela frase fez a sala parar, não do jeito calmo, mas do jeito tenso. Um silêncio curto, forte, como se todos soubessem que aquilo podia mudar alguma coisa, mas ninguém queria dizer o quê. Rodrigo colocou o pendrive na mesa. Cole não mexeu. Foi outro agente que conectou no computador. E assim que a tela acendeu, eu senti meu coração acelerar. As imagens começaram a aparecer, e eram claras, tão claras que por um momento eu até esqueci de respirar. Mostravam outra pessoa no lugar onde meu pai tinha sido acusado de estar. Mostravam horários diferentes. Mostravam movimentos que não batiam com o que tinham dito. Mostravam detalhes que ninguém tinha percebido no início. Eu fiquei parada, olhando, e quanto mais eu olhava, mais eu entendia. Meu pai não estava ali. Meu pai não tinha feito aquilo. Meu pai era inocente. E agora havia algo real, visível, que começava a mostrar isso. Eu olhei para Cole, e pela primeira vez desde o começo, ele não teve resposta pronta. Ele não teve frase dura. Não teve riso. Não teve deboche. Ele encarava a tela sério, como se estivesse vendo o próprio mundo virar de lado. Os agentes atrás dele, que antes riam de mim, ficaram em silêncio. Um deles até engoliu seco. A jornalista abaixou um pouco o celular, como se não tivesse certeza se deveria gravar aquilo. Meu pai levantou o rosto devagar, como quem não sabe se pode acreditar no que está vendo. E eu senti algo diferente. Não era alívio ainda, não era vitória, não era fim da dor, era só verdade. A verdade começando a aparecer. Eu virei para você como se estivesse contando tudo isso no mesmo instante e pensei: você está vendo, né? Você está entendendo o que isso significa. Era isso, algo que ninguém esperava, algo que não estava nos relatórios antigos, algo que não fazia parte da pressa deles, uma prova simples, uma prova pequena, mas forte o bastante para balançar tudo o que estavam usando para prender meu pai. Nada estava resolvido, nada estava garantido. Nada estava certo ainda, mas a dúvida mudou de lado. E eu sabia, assim como você sabe agora, que a partir dali, ninguém podia ignorar o que tinha aparecido naquela tela. Quando as imagens apareceram na tela e mostraram aquilo que ninguém queria ver, que meu pai não estava no lugar onde diziam, que alguém tinha errado, que alguém tinha se apressado demais,
Algo mudou dentro da sala. Não foi grito, não foi confusão, não foi alguém assumindo nada. Foi só uma tensão diferente, pesada, como se cada pessoa ali tivesse sido obrigada a engolir a própria certeza por um segundo. E no meio dessa mudança, eu senti que era o meu momento de falar. Não gritar, não acusar, não implorar, falar. Eu me aproximei da cadeira de Cole. Ele ainda olhava para a tela, sério, respirando fundo, os dedos apertando o apoio da cadeira. Era como se estivesse tentando segurar o mundo antigo, enquanto o outro mundo novo tentava se formar dentro dele. Ele estava dividido entre o que sempre acreditou e o que sentiu poucos minutos antes, quando as pernas tremeram sem permissão. Eu sabia que, se eu deixasse aquele momento passar, tudo poderia desmoronar de novo. Sabia que o medo dele podia voltar a ser maior do que a dúvida. Sabia que o peso da função podia engolir o homem por trás dela. Por isso, respirei fundo e falei devagar, olhando direto nos olhos dele. Se você der uma chance ao meu pai, eu dou uma chance às suas pernas. Foi simples, foi claro, foi verdadeiro. E quando eu disse isso, eu vi a frase entrar nele, não como ataque, não como promessa mágica, mas como algo que ele precisava ouvir, mesmo que não admitisse. Ele apertou ainda mais forte o apoio da cadeira, como se testasse se aquilo era real, como se estivesse tentando sentir os próprios dedos, os próprios braços, o próprio medo, como se estivesse medindo o peso das minhas palavras dentro do peito. Os agentes ficaram tensos, ninguém ria mais, ninguém falava. A jornalista gravava, mas sem aquele brilho no olhar. Meu pai prendia a respiração, com esperança e medo misturados. E eu fiquei ali, de pé, sentindo que estava na beira de alguma coisa enorme. Não só para ele, não só para meu pai, mas para mim também. Era como se todo o caminho até ali tivesse sido preparação para esse minuto final. Era agora que tudo se alinhava. O tremor das pernas dele, a dúvida na voz, a prova nova na tela, o medo de perder meu pai, o medo dele de acreditar de novo. Cole virou o rosto para mim. Não havia deboche, não havia raiva, não havia certeza. Havia um pedido silencioso, um "e se" guardado no fundo dos olhos. Um homem que estava lutando com tudo o que acreditou durante anos e começando a perceber que talvez não soubesse tudo. Eu senti meu coração acelerar, mas ao mesmo tempo senti uma coragem que eu nunca tinha sentido antes, como se finalmente eu estivesse falando de igual para igual com ele, não como uma menina enfrentando uma sala cheia de autoridade, mas como alguém que sabe a verdade e não vai desistir dela. E aí, como se o mundo segurasse o ar, eu disse: "Você sabe o que tem que fazer." Ele continuou parado, tenso, respirando fundo, olhando para mim, para as próprias pernas, para a tela, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem ali e ele só precisasse escolher em qual acreditar. E era isso que faltava acontecer. Ele escolher. Ele aceitar olhar para o que sentiu. Ele aceitar olhar para o que viu. Ele aceitar que talvez estivesse errado. Ele aceitar a chance de mudar, por ele e pelo meu pai. Eu sabia que ele ainda estava preso entre dois mundos, mas o próximo passo era dele. E eu estava esperando, com tudo que eu era, com toda a fé que eu tinha, com tudo que eu tinha vivido até ali. Então agora eu te pergunto, do mesmo jeito que perguntei com o olhar naquele momento, qual seria a prova que você aceitaria? Quando tudo ficou em silêncio, eu senti que era agora. Cole respirou fundo, olhou para mim, depois para as próprias pernas. Ele parecia lutar contra o medo e contra a esperança ao mesmo tempo. E então, bem devagar, colocou as mãos nas laterais da cadeira. No começo, eu achei que ele só ia ajustar a postura. Mas não, ele estava tentando de verdade. Eu vi os braços dele tremerem, vi o rosto ficar vermelho, vi o suor escorrer na testa. E, quando menos esperei, a cadeira fez um pequeno rangido, porque ele estava se levantando. Primeiro 1 centímetro, depois 2, depois 3, até que ele ficou de pé, totalmente de pé.
tremendo, chorando, sem saber como explicar. Os agentes congelaram. A jornalista deixou o celular cair. Meu pai fechou os olhos como se o mundo tivesse parado. Cole olhou para mim e depois para ele mesmo, como se estivesse diante de algo que nunca imaginou ver. E aí, com a voz falhando, ele pediu para reabrirem o caso. Disse que meu pai não podia sair dali como culpado. Ordenou que tirassem as algemas e libertassem ele imediatamente. Eu abracei meu pai tão forte que até esqueci do resto da sala. E enquanto saíamos, eu vi no rosto das pessoas uma mistura de espanto e respeito. Um milagre tinha acabado de acontecer ali dentro, mas mais do que isso, a verdade finalmente tinha sido vista. Se essa história tocou você, me conta nos comentários qual foi o momento que mais mexeu com seu coração e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as próximas histórias. Porque às vezes, quando ninguém acredita, a verdade decide se levantar também.